Fala, turma, como é que vocês estão? Boa noite, tudo bem com vocês? Para quem acompanhou minhas redes sociais, hoje eu acabei não postando muito, né? Hoje foi um dia de operações que, para mim, foi um pouquinho difícil. Vou comentar com vocês aqui um pouquinho sobre as operações. Na verdade, foram duas operações que eu fiz hoje durante o dia. Para quem conhece meu operacional sabe que eu sou um cara de poucas operações, não sou um cara que fica é, operando muito, né, fazendo muitos scalps. Eu sou um cara que gosta de pegar movimentos amplos, então geralmente eu faço no máximo aí, estourando três operações quando é um dia realmente ali que eu não consegui ter assertividade nas primeiras, então eu tento buscar ali até a terceira operação para tentar recuperar algum prejuízo de uma primeira ou segunda operação, certo? Então vou começar aqui a falar um pouquinho do dólar para vocês, né? Para depois eu comentar do índice, que o índice é um ativo que eu consigo passar um feedback um pouquinho maior, porque foi o que eu operei. Hoje eu também não operei dólar, assim como eu comentei com vocês ontem. É, mas antes de começar a falar, vou pedir para vocês deixarem aí um like aí, compartilhar o vídeo com seus amigos que têm interesse de aprender sobre o mercado. Eu tô com uma ideia amanhã de começar um projeto com vocês. Vou deixar lá no meu Instagram uma caixinha de perguntas pedindo uma sugestão para vocês, porém eu estou pensando em fazer um, um mini curso aqui para vocês aqui de forma gratuita, para vocês começarem a dar os primeiros passos aí no mercado da forma correta, né? Então, quero passar esse um pouquinho do conhecimento que eu tenho, né, para vocês. Infelizmente, não tem como passar tudo, né? Com o tempo a gente consegue passar aí várias coisas, mas muita coisa vocês aprendem realmente com o feeling de mercado, é tempo de tela, é operando ao vivo. Então, para isso a gente tem a nossa sala educacional todos os dias pela manhã, né? Então, acompanhe a gente aí nas redes sociais. Instagram vai estar aí na bio, tanto o meu pessoal quanto da empresa também. Telegram, grupo gratuito, então entrem no grupo aí que lá vocês também vão ter um pouquinho de contato com as pessoas que já operam na sala, que mostram os resultados diários. Então, isso aí já consegue entender um pouquinho como funciona a nossa forma de operar, beleza? Então, vamos lá, galera. Aqui, analisando o dólar, né, no gráfico diário, daqui a pouquinho eu vou comentar sobre o dia, né? Mas a gente está formando uma estratégia aqui, galera, que se chama Cup Handle, né? O que que é uma Cup Handle, galera? Cup, para quem não sabe em inglês, é xícara e handle é alça, né? Então, a cup handle é uma estratégia de continuação de tendência. Então, o que que significa isso, galera? A gente tem uma tendência aqui, né, primária, ó, tendência de alta. Então, se eu estou falando de uma continuação de tendência, ela está continuando um movimento que ela já existe. Então, vai continuar um movimento de alta. Então, aqui a gente tem a xícara e aqui a gente tem uma alça sendo formada. E aqui, ó, a partir do momento que ele tiver o rompimento dessa região, que é uma resistência para a gente pode ter um movimento de alta aqui para cima. Aqui o ativo está sem o passado, porque é o ativo que tem vencimento, né? Mas se eu for colocar o WDO FUT, que é o dólar futuro, vocês vão ver aqui para trás que aqui provavelmente tem uma região de vazio, né? Acima dessa região de 5,43, né, que é a região aqui, um pouquinho acima, na verdade. Então, aqui a gente tem um padrão de continuação de tendência, a gente já vê o dólar com uma certa tendência de alta, então não é nenhum mistério para quem está operando aí. E aí a gente fica ligado nesse rompimento dessa região, galera. Deixa eu até colocar aqui o WDO FUT para vocês verem isso aqui. Olha lá, ó. Aqui também é uma região de resistência. Então, deixa eu só apagar aqui esses estudos, para vocês verem de forma melhor. Opções de estudos. Vamos excluir todos os estudos, depois a gente refaz, né? Os estudos a gente tem que refazer diariamente. Então aqui, galera, ó, resistência, para quem não sabe o que que é, resistência são regiões onde estão concentrados vendedores. Então é onde geralmente o preço tende a bater e cair, né? Então quando chega nessa região, o preço ele em tese, ele está caro e as pessoas começam a vender, né? Então, vamos supor que você compra um produto a um preço X e ele teve uma supervalorização. Então, o que que você vai fazer? Você vai vender aquele produto, já que ele valorizou. Você comprou um produto a R$ 10, vamos supor, e agora ele está custando 20. Então, você vai lá e você vende, espera ele ficar barato novamente para você recomprar aquele ativo. Então, isso aqui é a forma da gente entender mais fácil.
Então aqui, ó, galera, a gente tem uma região de resistência. E como é que eu sei que é uma resistência? Porque aqui, ó, o preço ele já tocou a primeira vez, a segunda vez, e toda vez que ele entrou aqui, que ele tocou, perdão, que ele tocou nessa região, ele teve uma certa resistência do preço, né? Então ele teve, ó, opa, calma aí. Ele não teve força para romper essa região e daqui eles foram caindo, ó. Então isso significa o quê? Que aqui entraram os vendedores, certo? Então aqui foi uma região onde ficou concentrados os vendedores. E a gente vai olhar isso sempre no contexto geral, galera. Então não é só nesse movimento aqui, mas a gente consegue entender isso, ó, por aqui também, ó. Então aqui você vê que aqui teve uma forte movimentação de venda abaixo desse preço. Vamos ver lá atrás, ó. Aqui era um suporte, ó. Vocês vão entender isso aqui com o tempo quando eu for passando para vocês os estudos. Mas aqui era uma região de suporte, ó. Aqui o preço batia, subia, batia, subia, batia e subia. Então aqui era um suporte. Aqui era uma região que, contrariamente da resistência, estavam concentrados os compradores. Então aqui estava barato. Então vamos supor, agora dando outro exemplo agora contrariamente, você pega um produto, vou colocar aqui um exemplo mais fácil para vocês, um iPhone, vamos supor. Você pega um iPhone que custa R$ 5.000 e ele está custando R$ 3.000. O que que a pessoa vai fazer? Comprar. Por quê? Porque está barato. Então eles vão começar a comprar, estocar, para no momento que ele tiver uma valorização, você faz o quê? Vende. Então aqui era o ponto de compra. Então é chamado de suporte, a zona de compra. E a partir do momento que o suporte ele é rompido, ó, aqui ele foi rompido, ó. Aqui não conseguiram mais segurar o preço. A partir do momento que ele é rompido, ele passa a virar uma resistência. Então, em tese, o que é barato vira caro, o que é caro passa a ser barato. Isso aqui é uma coisa que, se vocês colocarem no nosso dia a dia, vocês vão entender de forma muito mais fácil. Então, vamos supor a gasolina. A gasolina é um exemplo que eu sempre dou, por quê? Porque foi um exemplo recente para a gente. Então, a gente estava negociando a gasolina ali a R$ 5, R$ 6, e aí você teve um boom na gasolina, né? Então, o que que acontece? Hoje, quando a gasolina vem numa promoção a R$ 5, tá barato, mas na época era o preço negociável, né? Então, R$ 6 começou a ficar caro, R$ 7 mais caro ainda. Então, hoje volta a 6, tá barato. Então, é mais ou menos nesse contexto. E para isso também servem os indicadores para a gente. As médias móveis significam a média de preço saudável negociável, né? Então, assim, a gasolina hoje é saudável negociada a 6 e pouquinho, né? Então, passando disso, ela começa a ficar super valorizada ou super desvalorizada. Então, a média móvel serve para a gente ver qual o ponto melhor a ser negociado. Mas isso aí também é coisa para outro momento aí. Vou explicar para vocês. Nessa semana aí eu vou estar fazendo os primeiros vídeos para vocês, explicando um pouquinho do passo a passo, de como vocês vão operar. Então, se vocês querem realmente ver aí um curso gratuito, um curso que vocês vão aprender muita coisa, deixe aí nos comentários se vocês apoiam isso, deixa o like aí e compartilha com as pessoas que têm interesse de aprender e não têm condição de investir em um curso, né? Então, eu vou estar ensinando muita coisa para vocês de forma gratuita. Mas voltando aqui ao contexto, galera. Então, aqui, ó, rompendo a resistência, ele vai passar a ser um suporte para a gente. Então, isso aqui, ó, vai passar a ser o nosso próximo ponto de compra, caso ele rompa aqui. Então, a gente tem uma estratégia chamada de cup and handle. E agora vamos olhar o day trade aí, o intraday do dólar hoje, para ver o que que teve aí de operações, o que que o dólar aprontou aí, né? Beleza, galera. Aqui foi a abertura do dia, né? Candle, cadê? Aqui, ó. Aqui foi a abertura do dia. Como eu expliquei para vocês, por que que eu não estou operando dólar, galera? Primeiro, os movimentos do dólar eles estão muito amplos. Então, isso faz com que os nossos stops ficam cada vez mais caros, né? O risco das operações acaba ficando cada vez mais caro. Isso para mim me preocupa, por quê? Porque o dólar ele é muito mais alavancado. E eu vou comentar com vocês também isso aí na introdução no curso que eu vou estar fazendo. Então, aqui, galera, tendência. A primeira coisa que vocês precisam identificar num gráfico é uma tendência. Por quê? Porque se ele está numa tendência de alta, eu vou buscar operações de compra. Ele está numa tendência de alta, ele está na tendência de se valorizar cada vez mais. Então, se ele está se valorizando, eu vou buscar operações para eu comprar um ativo que está se valorizando. Se eu vejo um ativo que está se desvalorizando, ele está numa tendência de cair, de queda,
eu vou buscar operações de venda, porque eu vou torcer para que ele cada vez caia mais, e cada vez que ele cair, eu ganho mais, certo? E o dólar, ele não está com nenhum tipo de tendência no intraday. E como é que eu identifico uma tendência? Pelos topos e fundos, ó, galera, ó. Cada vez que vai formando um topo e um fundo, ele vai formando meio que uma escadinha. Vamos pegar aqui um dia mais direcional para vocês entenderem isso. Vamos pegar aqui até no gráfico diário. No gráfico diário, ó, vocês veem que ele está numa tendência de alta. Não dá para ver aqui, deixa eu ver nos 60 minutos. Ó, no 60 dá para ver direito. Ó. Você vê que os topos dele, né, do dólar, cada topo está se formando cada vez mais alto. Olha, os topos estão cada vez mais altos. Então é como se fosse uma escadinha mesmo. Ele está numa crescente. Então isso aqui eu consigo identificar que ele está numa tendência de alta. Só que no intraday vocês não conseguem identificar isso. Ó. Olha como é que ele ficou a sequência de topos e fundos hoje. Ó. Topo mais baixo, topo mais alto, topo mais alto, topo mais baixo, topo mais alto. Isso se chama tendência indefinida. E quando ele está numa tendência indefinida, eu prefiro não operar. Por quê? Porque se eu não sei para que lado que ele vai, eu não tenho como fazer minhas operações. Tem como eu operar ali fazendo um scalp, ou pegando uma operação curta e com stop curto? Tem, mas eu tenho a preferência de não operar nesses tipos de cenário. Beleza? Então acabou que eu não operei dólar hoje. O único movimento que eu tinha visto aqui, para quem entende de figuras gráficas, foi esse fundo duplo aqui, né? Então ele tinha um fundo duplo bem interessante aqui nessa região, mas aqui ele ainda veio para estopar e aí, no final do dia, ele conseguiu pegar uma tendência. Vocês veem que aqui, dessa região para cá, ele conseguiu seguir uma tendênciazinha de alta, mas não teve muito sinal. A gente teve esse pivô aqui, né? Mas não foi um sinal tão interessante para mim. Acabou que o mercado ele ficou muito preso dentro desse caixote aqui hoje, né? Então, se a gente pegar aqui um caixote, deixa eu pegar aqui uma figura aqui. Se a gente pegar essa região aqui, ó, ele ficou totalmente preso nisso aqui hoje, ó, galera. Isso se chama mercado lateral. Então, eu não gosto de operar mercado lateral. E aí, isso é que vocês precisam entender, né? O mercado ele vai ter vários cenários, o mercado ele é cíclico, né? Então, ele vai ter ciclos de mercado mais direcional, ciclos de mercado mais paradão, mais preso, né? Lateral. Então, acaba que você tem que se adaptar com todo tipo de cenário, né? Então, é o que eu falo. Toda estratégia funciona no mercado, galera. Então, você vai pegar ali o cara que vai falar que a estratégia dele funciona todos os dias, isso é mentira. A estratégia pode funcionar um dia, mas ela não funciona em todos os cenários. As minhas estratégias, geralmente elas funcionam mais no mercado direcional, com tendência. Quando eu pego um mercado lateral, eu tenho estratégia para operar ele, mas eu não gosto muito. Então eu acabo escolhendo outro ativo para operar. E aí eu acabei escolhendo o índice hoje. Vamos passar aqui para o índice, porque ontem eu comentei com vocês, né, que ele estava fazendo um pullback, ó, do que eu comentei com vocês agora, ó. Aqui é uma região de suporte, era uma região onde entrava fluxo comprador, ó. Tocava, o preço subia. Tocava, o preço subia. Significa o quê? Quando chegava nessa região, os compradores entravam, né? E aí ele rompeu. Cada vez que rompe um suporte, ele passa a virar uma resistência. O que era barato passou a ficar caro, certo? Então agora esse preço aqui é uma resistência para a gente. Aqui a gente tinha uma estratégia armada se perdesse essa mínima, que eu comentei também no vídeo de ontem. Para quem não viu, olha aí o vídeo de fechamento de ontem, que foi falando que tinha um 9,3 de venda, né? Expliquei para vocês como é que funciona o 9,3, que é uma estratégia que a gente usa baseada na média de 9 períodos. E aí o que que acontece, galera? Eu fiquei realmente, hoje eu operei com um viés negativo para o mercado. Eu vim com o viés de que o mercado ele ia perder essa região aqui e ia entregar os pontos. Então, isso foi erro meu, não foi erro do mercado hoje, galera. O mercado ele foi direcional, depois de um momento ele pegou direção para cima, só que hoje eu estopei, tive um dia negativo sim. A sala hoje todo mundo estopou, né? Por quê? Porque ele deu sinal de venda, não foi algo que eu também fiz no achismo. Eu esperei o momento certo de fazer as nossas operações de venda, mas o mercado ele surpreendeu a gente, acabou tendo um dia de alta. No diário ele virou a média de 9 para cima, então ele desarmou essa venda aqui. Por que desarmou a venda, galera? A média móvel ela precisa estar virada para baixo para estar apontando venda para a gente. Como ela virou para cima, amanhã a gente tem uma estratégia de compra que se chama 9,1, né? É a estratégia 9,1 que significa o quê?
A partir do momento que eu tenho uma média caindo e ela aponta para cima, ela vira para cima, isso pode significar uma possível reversão de movimento, não é reversão de tendência. A gente vai ver isso aí mais para frente também. Então, uma reversão de movimento que pode ser significativa para a gente amanhã de um movimento altista. Só que, vamos olhar aqui o contexto total, a gente tem uma média de 20 que ela é mais forte. A média de períodos mais altos, elas são mais fortes do que a média de período mais baixo. Então, você vê que aqui, ó, quando o gráfico tocou na média de 20 períodos, é uma estratégia que logo, logo eu vou mostrar para vocês também, ela entrou fluxo vendedor. Então, isso aqui a gente tem que tomar cuidado amanhã. Por quê? Porque aqui a gente tem uma operação de compra, só que a gente está bem na cara da média de 20 períodos. Então, aqui nessa região pode começar a entrar fluxo vendedor novamente. Então, é um dia bem complicado de se operar. Além do gráfico, a gente também tem um cenário amanhã, né, de notícias bem pesados. Então, a gente tem que ficar de olho nisso para a gente não ser surpreendido nos movimentos. E aí, vamos lá, para mostrar para vocês o que a gente fez de operação hoje aqui no mercado de índice. Vamos lá. Abertura do mercado aqui, ó. E aí, o que a gente tem que levar em consideração, galera? Deixa eu colocar em 60 minutos para vocês entenderem a minha primeira análise do dia. A gente tem um movimento direcional aqui, ó. Um movimento direcional de baixa. A média de 9 ela virou para baixo, então eu tenho um movimento de baixa. Porém, ó, olha o meu erro de hoje. Eu tinha uma média de 20 passando por aqui, e eu acabei de falar para vocês isso, que a média de 20, a média de períodos maiores, ela é mais forte do que a de períodos menores. Então, aqui eu tinha uma média de 20 que conduziu um movimento perfeito hoje. Então, analisando isso agora, eu nem tinha olhado isso aqui antes de fazer o vídeo. Analisando isso agora, ó, a média de 20 ela segurou o movimento todo e eu estava tentando vender em cima dela. Então, isso foi um erro que, olhando agora, e isso é importante, galera, dias de perca no mercado são dias de aprendizado, são dias que você vai olhar isso aqui e não vai repetir mais, né? Então, é burrice você olhar isso aqui e no outro dia repetir tudo novamente, certo? Então, aqui a gente fez o quê, galera? A gente esperou oportunidades de venda, né? Como eu estava querendo vender, o meu viés estava negativo, eu já estava buscando operações de venda. E aqui foi a nossa primeira operação, ó. Média virando para baixo, ó, 9,1 de venda, a gente pegou e fez a venda nesse candle aqui. E aí o que acontece, galera? Estopamos, né? Então veio aqui, você vê que aqui, ó, o stop fica na máxima do candle, né? Só que eu acabei fazendo o quê? Eu acabei colocando o stop no topo, na máxima aqui. Então ele veio buscar o stop aqui, mas eu não estopei na hora. Ele ainda tentou vir, né? Tentou puxar para baixo novamente nesse candle aqui 18. E aí a partir disso ele veio e me estopou aqui. Eu não estava acreditando, galera, no movimento de alta, além do meu viés, mas olha para vocês verem aqui. Isso aqui é uma ferramenta que se chama volume financeiro. Vocês veem que os volumes de venda, olha o tamanho das barras de volume de venda. Elas foram superiores às barras de compra. Não teve nenhuma barra do dia aqui, ó, que ultrapassou essas barras de volume de venda. E quando eu falo de volume de venda, é volume de pessoas vendendo o ativo. Então, eu estava muito confiante na operação de venda porque eu estava vendo um volume muito propício a isso. Então, eu tinha cenário gráfico, eu tinha ali as notícias, todo o contexto macro ali também influenciando, mas acabou que eu fui surpreendido realmente. E aí, o que que acontece? À tarde, eu fiquei aguardando venda novamente, galera. Então, eu falei, não, eu vou esperar à tarde, porque o mercado de índice, ele tem uma dinâmica que para quem opera sabe que ele geralmente ele sobe de manhã e devolve à tarde ou vice-versa. Ele é diferente do dólar. Então, para vocês que operam também, vocês têm que entender que cada ativo ele tem um comportamento diferente do outro. E aqui o que que acontece? Eu falo, eu e o pessoal da sala, né, para quem ainda tinha margem para operar, abri a sala à tarde com um aluno, o Ailton, né? E aí a gente tentou pegar algumas vendas, mas eu não consegui achar a oportunidade. Ainda bem, né? Então a gente achou que o mercado ia fazer alguma barra aqui, é, devolvendo esse movimento, e ele não fez realmente. Então, o que que aconteceu? A primeira operação, aceitável, eu errei, mas tinha contexto, tudo certo. Só que o que que aconteceu? Eu fiquei olhando tanto para a venda, com o meu viés de venda, que eu não peguei nenhuma operação de compra e o mercado ele foi embora para cima hoje, galera. Então isso é algo que eu não posso deixar acontecer, nós não podemos deixar acontecer. Então o mercado ele subiu feio, ó, subiu sem volume. Assim, eu nem me culpo, galera, é um mercado que eu nem me culpo de não ter operado.
Mas o meu viés me deixou triste hoje. Por quê? Porque eu perdi operações de compra que eu poderia ter entrado, porque eu fiquei olhando somente para venda. Eu fiquei o dia todo esperando venda e o mercado só subiu, né? Então, isso aí fez com que foi algo que me deixou realmente triste. E acabou que no final do dia eu ainda fiz uma operação de venda. Pra você vê, né? Hoje foi o único dia, assim, que eu fiquei até mais tarde olhando o mercado, porque realmente eu não estava entendendo por que que o mercado estava subindo dessa forma. Ó, você vê que esse volume aqui foi importante nesse momento, né? Pode ser que tenha, ó, não ultrapassou os volumes de venda, galera. Olha o tamanho da venda que teve aqui, ó. Volume de venda absurdo. Então, tudo isso foi algo que me fez pensar realmente que o mercado iria dar uma oportunidade de venda. Então, aqui acabei entrando nessa barra, uma barra de engolfo, com um 9,1, perdão, um 9,1 de venda. Então, a gente acabou entrando e saí no 0 a 0. Por que saí no 0 a 0, galera? Aqui, ó, a entrada dessa operação foi aqui. E o meu stop aqui nessa linha aqui, ó. O que que acontece? Ele veio, me passou um calorzinho, né? E aí a gente fez o quê? Deslocou o stop para cá, para esse topo. E aí ele veio, ó, teve uma resposta interessante, tentou novamente stopar a gente aqui, mas essa região foi bem defendida. A gente acompanhou um pouquinho do fluxo, né? Então a gente viu que tinha a galera defendendo o fluxo essa região. E aí aqui foi a hora que ele rompeu. Ele conseguiu perder esse fundo aqui, ó. Conseguiu perder essa região de fundo. E aí eu fui conduzindo barra a barra, galera. Uma condução de stop aí que algumas pessoas devem conhecer. Então aqui, ó, eu coloquei o meu stop no final dessa barra, na máxima, né? Porque se ele voltasse eu não ia pagar mais o preço. E aí acabei também colocando o stop aqui. E como a minha entrada estava bem próximo dessa região, eu não tinha mais risco de perder nada na operação. Se ele caísse, ele ia. Se ele não caísse, não tinha problema. Então, acabei entrando e fiquei no 0 a 0 nessa operação e fiquei com o stop da manhã. Então, acabei fazendo duas operações no dia. Não queria comprar, fiquei bem triste porque eu perdi o movimento todo do mercado, mas acontece, é aprendizado, como eu falei, né? É bom para a gente realmente ver a nossa cabeça no momento das operações, a gente fazer... Eu não faço replay de mercado, mas é bom eu vir sempre analisar aqui. Então, eu não tinha visto essa média de 20 períodos no 60, fui olhar agora realmente que ela conduziu o movimento todinho hoje, ó. Então eu tentei vender aqui, realmente não foi uma boa escolha. E teve uma ação que teve aí uma certa, como eu posso dizer para vocês, uma certa influência no mercado foi a Petrobras, né? Então a Petrobras hoje, ó, vocês veem que ela também teve uma tendência de alta e para quem sabe a Petrobras ela tem uma grande relevância no mercado, né? Só não tem mais do que a Vale, mas a Petrobras, quando ela sobe, ela tem uma influência muito forte de puxar o nosso mercado para cima. Então, ela subiu 2%, nosso mercado subiu 1,86%. E é isso aí, galera. É mais para a gente entender realmente o que teve aí de operações no dia. Como eu falei, tem estratégias que vão funcionar muito melhor. Então, hoje as minhas estratégias funcionariam, só que eu fiquei com viés realmente de venda e perdi as operações de compra, né? Então, foquem nisso, estudem as estratégias de vocês, quando ela funciona, quando ela não funciona. Isso é o mais importante, né? Vocês não deixarem o mercado abalar vocês. Um stop não abalar, a gente está positivo na sala ainda, né? Então, a gente está numa sequência muito boa de operações positivas, então não vai ser um dia negativo que vai me deixar triste. Não é o financeiro que me deixa triste, galera. Hoje já não é a minha prioridade. Hoje, realmente, o que me deixa feliz é a minha leitura dar certo, é a minha leitura funcionar e fazer com que eu ajude outras pessoas também a ter a mesma visão e conseguir tirar dinheiro do mercado, certo? Então, mais uma vez aí agradeço para quem está acompanhando os nossos vídeos, né? Peço mais uma vez aí para que vocês deixem o like, compartilhem com a galera, se inscrevam no canal para dar uma força. Tá quase batendo a 100 inscritos aí, né? Então vamos bater essa marca aí, é uma marca bem fácil. E deixem nos comentários aí se vocês querem que eu faça um curso gratuito para vocês aqui, falando sobre várias ferramentas, estratégias, que vocês vão conseguir aí fazer as primeiras operações de vocês, beleza? Então é isso aí, galera. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. E não esqueçam de seguir as minhas redes sociais aí para vocês acompanharem o nosso dia a dia e entrem no grupo gratuito aí do Telegram, grupo de estudos. Beleza? Tchau, tchau, boa noite e fui.